O estado da Bahia apresentou o primeiro foco de ferrugem asiática da soja na safra 2017-18. Ele foi identificado no município de São Desidério no dia 3 de janeiro. O número de focos da doença no estado baiano vem crescendo nos últimos anos, deixando em alerta o setor produtivo. De acordo com a apuração do consórcio antiferrugem, na safra 2011-2012, a Bahia registrou 3 focos da doença. O mesmo número o estado manteve este número de focos nas 2 safras seguintes, 2012-13 e 2013-14. Na safra 14-15 foram ainda menos focos, apenas 2. Na temporada 15-16, o volume cresceu para 11 focos e na safra passada, 2016-17, foram 32 focos da doença, portanto, deixando o produtor em alerta no estado baiano. Preocupados, portanto, com a primeira ocorrência desta nova safra, foi implantado no município de Luiz Eduardo Magalhães, na semana passada, no dia 16 de janeiro, um laboratório, o Laboratório Alerta Ferrugem. Ele vai ter como objetivo prestar consultoria aos produtores, em especial da região oeste baiana, e identificar folhas que contenham a doença ferrugem asiática. Para você, produtor baiano que esteja nos assistindo, aqui estão as informações sobre esse novo laboratório. Ele fica localizado nas dependências do Sindicato Rural do município de Luiz Eduardo Magalhães. O atendimento vai ser feito de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã ao meio-dia e 2 horas da tarde até às 6 horas da tarde. O laboratório vai fazer a correta identificação da doença e informar os produtores da região sobre os focos, mantendo-os atualizados em relação à evolução da doença e também abastecer o consórcio antiferrugem. Vale lembrar que todo esse serviço aqui é feito de maneira gratuita. O produtor que tiver alguma possibilidade de haver ferrugem na sua lavoura e está com dúvida em relação aos sintomas, basta levar uma folha até o laboratório, lá vai ser feita a diagnose se há a doença ou não. E de acordo com a consultoria AG Rural, a colheita da soja no Brasil avançou 0,7 pontos percentuais até a última quinta-feira, 18 de janeiro. Os números apontam agora para uma colheita total de soja no Brasil abaixo de 1%, em 0,8% do total de área a ser colhido. Um número que fica abaixo daquilo que acontecia há um ano, quando a colheita já estava em 2,2%. Um dos principais fatores que marcam esse atraso é por conta da necessidade que se teve de esperar um pouco mais para iniciar o plantio da soja na maior parte das áreas no país, mesmo no Mato Grosso, que normalmente planta um pouco antes e consegue também colher antes. Vamos aos números então. Colheita nacional da soja, você vê que os números são baixos mesmo, 2018 a 0,8% da área já colhida. 2017, nessa mesma época, até o dia 18 de janeiro, estava em 2,2%. A média dos últimos 5 anos é de 1,2%, portanto, vem com atraso frente ao que acontecia ao último ano, um atraso de 1,4 pontos percentuais para 2018 e 2017. Na média também, 2018 vem atrasado com 0,4 pontos percentuais em relação àquilo que acontecia no último ano. Seguramente, a maior parte da soja que está sendo colhida no Brasil é um pouco mais de 6 milhões de toneladas, é isso que representa esse 0,8%, pouco mais de 6 milhões de toneladas, seguramente a maior parte vem do estado do Mato Grosso. Mato Grosso, considerando ele sozinho, também tem atraso frente ao ano passado e também a média dos últimos 5 anos. Vamos ver os números da AG Rural para o Mato Grosso. Chega a 2,8% a colheita em 2018. Em 2017, observe, era bem mais adiantada, chegava a 7,5%. Até o dia 18 de janeiro, enquanto que a média dos últimos 5 anos é de 3,9%. O atraso na colheita reflete o atraso no plantio, como eu disse, em razão da estiagem entre setembro e outubro. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, onde havia colheita nesse mesmo período do ano passado, os trabalhos ainda não iniciaram. Então, esse aqui é um dado interessante. Os trabalhos nos outros estados do Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, não tiveram início ainda por conta dessa falta de condição que se teve climática entre outubro e novembro. Com isso, o atraso no plantio, também atraso sobre a colheita.
Eu sigo falando de colheita porque nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para os estados onde já tem essa condição ou que estão muito próximos a dar o pontapé inicial para a colheita da soja. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Olá, boa tarde a todos. Ao longo da última semana começou oficialmente a colheita da soja no estado do Mato Grosso. Alguns produtores já estão em andamento com as atividades de colheita, mas ainda uma pequena parte de áreas já foram colhidas, em torno de 2% até 3%. No decorrer dos próximos períodos, teremos chuva ainda na região centro-oeste, só que as instabilidades agora ao longo desta semana ainda devem diminuir de intensidade. Tanto que agora, ao longo dos últimos dias, a chuva já começou a ficar mal distribuída. Na maior parte do estado do Mato Grosso, as pancadas se tornaram cada vez mais isoladas. Isto acarretou na diminuição da umidade do solo, tanto que aqui no estado do Mato Grosso, a umidade do solo agora já diminuiu, ficando em torno de 70% até 80%. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda ao longo desta semana, teremos pancadas de chuva não muito fortes no estado do Mato Grosso. A chuva começa a ganhar um pouco mais de intensidade durante esta semana, mais para o finzinho da semana. E aí a chuva ganha um pouco mais de intensidade, tem previsão de acumulados mais expressivos aqui no norte do Mato Grosso, do centro ao leste, acumulados em torno de 30 milímetros. Mas algumas áreas aqui do sul, as pancadas ainda devem seguir de maneira mais isoladas. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora ganham cada vez mais intensidade. Entre o período do dia 28 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, um novo corredor de umidade vai passar a atuar, trazer instabilidades mais fortes para a região e vai ter previsão até de temporais no estado do Mato Grosso. Dessa vez, tem previsão de pancadas fortes aqui entre Mato Grosso, o estado de Goiás também e até no norte do estado do Mato Grosso do Sul. Só que a chuva mais forte e o risco para temporais fica restrita entre Mato Grosso e Goiás, onde os acumulados ficam elevados em torno de 70 até 100 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 6 de fevereiro, ainda teremos chuva forte no estado do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul e até o sul do estado de Goiás, e não se descarta a ocorrência de temporais. Então, no decorrer das próximas semanas, com as instabilidades voltando a ganhar intensidade na região centro-oeste, pode atrapalhar novamente o andamento das atividades de colheita das lavouras de soja da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá, Juliana Rezende, com a situação daquilo que vai acontecendo nesse momento para quem está trabalhando no campo, especialmente na colheita da soja. Eu falava há pouco a respeito de como que vem a situação de colheita no Brasil, são 0,8% da área colhida, maior parte no estado do Mato Grosso. E aí a nossa equipe preparou um gráfico rapidamente para mostrar o que já foi colhido em termos de volume. Veja só comigo então, essa colheita no volume aqui no país. Brasil colheu até o momento, até o dia 18 de janeiro, colheu 6 milhões e meio de toneladas, enquanto que o Mato Grosso, desses 6 milhões e meio de toneladas, colheu 5 milhões e 600 mil toneladas de soja. A gente segue falando a respeito de soja, Juliana, porque teve uma movimentação interessante agora nos últimos dias, que mostra uma recuperação para os valores negociados. É isso mesmo, Fabiano. A soja subiu lá em Chicago e refletiu aqui no Brasil. Na semana passada, considerando o período até a sexta-feira, houve elevação de quase 1,5% no preço da soja no mercado futuro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a alta foi a mesma, em 1,5% no cenário físico. Vamos acompanhar então como foi o movimento na semana passada? Aqui eu trago em destaque os contratos para a soja na Bolsa de Chicago com vencimento em março de 2018. O primeiro número que você vê ali na tela diz respeito ao fechamento da sexta-feira anterior ainda à semana passada, já que na segunda-feira da semana passada foi feriado nos Estados Unidos. Por isso, o último dia útil de negócios antes da terça foi a última sexta. Naquele dia, o fechamento da soja ficou em $9,62 por bushel. A terça-feira, por sua vez, primeiro dia útil da semana, já encerrou o dia com elevação a $9,66. Na quarta, $9,69 por bushel. A quinta-feira manteve o ritmo de alta, fechando no dia o contrato de março a $9,72. E a semana fechando aos $9,75 por bushel. Aqui no Brasil, o mercado físico trouxe para cima, portanto, a cotação da oleaginosa,
Considerando a média entre os 10 maiores estados produtores, o valor da saca do grão fechou a última segunda-feira a R$ 63,77. A semana só não foi de alta seguida, porque na quarta houve uma queda, mas que foi logo em seguida recuperada. Na terça-feira, o mercado do grão fechou a R$ 64,27 na média nacional. Na quarta, como eu dizia, houve a baixa, encerrando a R$ 62,82, mas na quinta, o mercado voltou a reagir bem, fechando no dia R$ 64,37. A semana passada fechou com o valor da soja no nível nacional a R$ 64,77 a saca, exatamente R$ 1 a mais do que começou a semana. A gente dá uma olhadinha no mercado da soja em Chicago ao vivo agora para saber como que vem o movimento neste início de semana. Até há pouco a soja subia bem e ela segue com alta expressiva. Os negócios para março, que há pouco a gente via que encerravam a semana passada a $9,75 por bushel, hoje já vem a $9,85, com alta de 0,79%. Os negócios para entrega em maio sobem 0,78%, vem a $9,96 mais 25 por bushel. E a posição de julho, essa já segura mais uma vez o suporte de $10 por bushel, vindo agora a $10,05 mais 25, elevação de 0,70%. Por aqui nós seguimos falando a respeito do que acontece nos Estados Unidos e agora falando do complexo soja como um todo. No último dia 12 de janeiro, tivemos a divulgação do relatório de oferta e demanda no Departamento de Agricultura norte-americano e agora nós vamos ver algumas situações distintas em relação à soja, ao farelo de soja e também ao óleo de soja. Começando pelos Estados Unidos, você acompanha conosco como é que ficou esse quadro de oferta e demanda. Então aqui nós lembramos ao produtor rural, ao telespectador do Canal do Boi, os dados que nós trazíamos na última semana, logo após a divulgação dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Em relação à produção, houve uma redução aqui em termos de estimativa. Essa safra que já foi totalmente colhida, evidentemente, teve uma redução agora, uma recontagem, que mostra aqui uma redução de produção de quase 1 milhão de toneladas frente à previsão divulgada em dezembro. Agora, provavelmente um pouco mais assertiva. Um dado interessante é que mesmo com essa redução, a produção norte-americana da temporada 17-18 é histórica, é recorde para qualquer país. Exportações norte-americanas também com redução. Teve uma redução de 1,777 milhões de toneladas. Os estoques tiveram um ligeiro aumento, consumo interno sem nenhuma alteração, de acordo com o último relatório de oferta e demanda. Um outro dado importante, e é um dado que vem ajudando a dar também suporte aos negócios com a oleaginosa na Bolsa de Chicago, o outro fator são as vendas e exportações. Nós trazíamos na sexta-feira, exclusivamente, porque normalmente um relatório é apresentado na quinta, mas na sexta-feira falávamos a respeito do forte volume de vendas que se teve para os norte-americanos na semana encerrada, uma semana antes. E ele veio com mais de 1.200.000 toneladas vendidas, o que mostrou um certo ânimo para o mercado, um reaquecimento para o mercado norte-americano, o que acabou refletindo ou ajudando a refletir nos negócios com soja em Chicago. Outro fator é o farelo e óleo, que estão ajudando a dar suporte também a esses negócios. E o quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos, no caso do farelo, não teve praticamente nenhuma alteração. Produção estimada em 41.820.000 toneladas, exportações em 11.070.000 toneladas, estoques baixos de 270.000 toneladas e um consumo interno elevado de 31.120.000 toneladas, falando daqui do farelo de soja norte-americano. Portanto, assim, é quase que consome quase tudo aquilo que produz e aquilo que não consome exporta. Então, os norte-americanos são bastante eficientes no que diz respeito à sua produção de farelo e utilização. O outro fator aqui que nós chamamos a atenção é o outro
elemento desse complexo soja é o óleo. Vamos ver o quadro de oferta e demanda para o óleo. Não teve alterações comparado ao relatório de dezembro. Produção estimada em 10.220.000 toneladas de óleo de soja. Exportação baixa de 860.000 toneladas, com estoque de 700.000 toneladas. Mas por que exporta pouco? Porque consome quase tudo aquilo que produz. Consumo estimado em 9.570.000 toneladas de óleo de soja nos Estados Unidos, mostrando aqui uma situação bastante ajustada para óleo de soja norte-americano. O dólar comercial aqui no Brasil, que vem fechando já aos R$ 3,20 durante algumas sessões, abriu esta semana em queda. Nos contratos mais baixos, foi negociado a R$ 3,18. Neste momento, segue ainda em baixa em relação ao fechamento da última sexta, com leve queda de 0,06%, mas agora já volta para a casa dos R$ 3,20. Ainda nesta edição do Agricultura BR, a gente trata sobre a expectativa da safra brasileira de café 2018. O Conselho Nacional do Grão apresentou agora a sua primeira estimativa. Outro dado importante é em torno da moagem de cana-de-açúcar em importantes estados produtores do país. Não saia daí, a gente já volta. O estado de Santa Catarina espera por uma safra até 16,5% menor de milho no verão, neste ciclo novo, temporada 17-18. As estimativas indicam uma forte redução na área plantada, seguindo a tendência no Brasil, e também um rendimento médio por hectare menor em comparação com o ciclo passado. De acordo com estimativas do governo catarinense, a área estimada é de 318 mil hectares, o que mostra um recuo superior a 12% em relação à safra passada. O rendimento médio por hectare está sendo estimado em 136,6 sacas, queda de 4,7%, uma vez que a temporada passada teve um clima excepcional. E com isso, a produção pode cair em 16,5%, resultando em 2.620.000 toneladas do cereal. Os fatores apontados pelo governo para essa queda rápida e forte na área plantada com milho são os baixos custos, os baixos preços pagos para o produtor, o alto custo de produção e ainda a preferência pela soja, que tem se mostrado com preços mais rentáveis. Essa situação de uma safra menor de milho em Santa Catarina pode prejudicar ainda mais, Fabiano, o setor de carnes no estado, uma vez que Santa Catarina é o maior e o segundo maior de avicultura. O estado consome 6 milhões de toneladas de milho anualmente e essa queda na produção pode impactar nesse abastecimento interno. Inclusive, o governo catarinense já comenta algumas alternativas para facilitar a entrada de milho no estado. Tem sido falada a possibilidade de haver uma aproximação com o Paraguai para que esse milho chegue mais barato ao criador catarinense do que aquele que é importado da região centro-oeste do país, como normalmente eles fazem. Bom, e falando em milho de segunda safra, já tem cereal sendo colhido pelo país. Exatamente, Juliana. Bom, o grande problema de tirar esse milho do centro-oeste sempre é o frete, sempre a questão da logística brasileira. Em relação à colheita, ela já iniciou e a colheita brasileira do milho primeira safra ou milho verão alcança 1%. Esse 1% significa um atraso de 1 ponto percentual frente àquilo que acontecia no mesmo período do ano passado. E é bom lembrar que a área de cultivo do milho de primeira safra nessa temporada 17-18 é menor do que aquela ocupada na campanha anterior. Mas, se por um lado está atrasado frente à safra passada, ela está adiantada em relação àquilo que acontecia na média dos últimos 5 anos, de acordo com a consultoria AG Rural. Vamos ver esses dados no gráfico.
Esses números aqui, eles correspondem até o último dia 18 de janeiro. Então, até o último dia 18 de janeiro, 1% do milho de primeira safra havia sido colhido. Ano passado, na mesma data, eram 2%. Portanto, vem com atraso frente ao que acontecia no ano anterior. Já a média dos últimos 5 anos é de 0,5%, o que coloca uma situação um pouco melhor frente a essa colheita desse milho 2017-2018. Um dado interessante, a Juliana falava sobre Santa Catarina, e as chuvas previstas para o Rio Grande do Sul devem dificultar a colheita nos próximos dias, mas são bem-vindas para a produtividade de áreas mais tardias, foi o que afirmou a empresa de consultoria. E se tem no país inteiro, já tem alguma colheita? Essa colheita do milho primeira safra já inicia, chega a 1%, e a colheita da soja chega a quase 1% no país inteiro, e aí é uma área muito maior. A colheita da soja, só ressaltando, 0,8% da área já foi colhida. Se tem essa situação, é porque já há cultivo também do milho de segunda safra. Começa essa semeadura, vamos ver agora os dados da G-Rural para a situação de plantio de milho segunda safra até o último dia 18 de janeiro. 2018 fica aqui com uma situação de 0,8% da área cultivada. 2017, na mesma época, estava em 2,8% do milho segunda safra semeado, portanto, atraso de 2 pontos percentuais. A média dos últimos 5 anos é de 1,1%. Portanto, 2018 vem com atraso, tanto quando se compara com o mesmo período do ano passado, quanto também na média dos últimos 5 anos. É hora dos indicadores do milho no Brasil. Vamos acompanhar como estão os preços em algumas praças produtoras. O destaque da vez é a região sul e a gente começa pelo estado gaúcho. O que houve por lá foi queda na cotação da saca de 60 quilos do grão nos últimos dias. Depois de permanecer em estabilidade a R$ 33,00 a saca, o valor da saca do grão caiu para R$ 31,75. Preço este praticado nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro. Com isso, nos últimos 60 dias, desde o dia 29 de novembro do ano passado, há um recuo agora observado superior a 3,5%. Esse período mais alongado da pesquisa de preços ela é interessante porque mostra cenários diferentes. E em Santa Catarina também há recuo para os valores pagos pela saca de 60 quilos do milho. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você tem aqui a situação no estado catarinense com queda de 2,43% nos últimos 60 dias. No dia 29 de novembro do ano passado, o valor era de R$ 30,75 a saca. No dia 13 de dezembro, R$ 30,50. No dia 28 de dezembro, o último dia útil do ano passado, estava em R$ 30,50 a saca de 60 quilos. Havia uma certa estabilidade também para os valores do milho em Santa Catarina nesse início de ano. No dia 10 de janeiro, a nossa equipe foi checar o preço, R$ 30,50. Já nesse dia 22, cai para R$ 30,00 a saco, que configura essa queda de 2,43%. Já no estado paranaense, a movimentação do mercado foi totalmente diferente, Fabiano, nestes últimos 60 dias. Foi de alta. O estado do Paraná, um dos maiores produtores de milho do Brasil, reduz bastante a sua área plantada neste novo ciclo. Além disso, o excesso de chuvas por lá tem prejudicado as plantações que estão no campo. Isso traz um alerta ao mercado que faz subir os preços. No acumulado destes últimos 60 dias, o estado paranaense apresenta alta de 7,47% no valor da saca do grão. No dia 29 de novembro do ano passado, o valor médio na média estadual era de R$ 26,75. O preço da saca subiu R$ 1,00 até o dia 13 de dezembro, encerrando naquela data R$ 27,75. Dezembro encerrava, fechando o ano de 2017, a R$ 28,25 a saca. E 2018 não começou diferente, continuou o movimento altista para o mercado do milho no Paraná. No dia 10 de janeiro, o valor estava em R$ 28,50 e nesta segunda, 22 do mês, já opera aos R$ 28,75 a saca.
A Agricultura BR traz agora em destaque o mercado futuro brasileiro. Vamos saber como é que vem as posições negociadas na Bolsa de São Paulo. Acompanhe conosco o que acontece neste momento na B3, ou BMF, como era o nome antigo. Nós temos aqui poucos negócios e eles partindo a partir do mês de março. Março é a posição de mais curto prazo, de maior liquidez e vem com 1.710 contratos negociados em alta de 1,01% e valores os últimos negócios a R$ 32,96. Maio já tem bem poucos contratos negociados, a 480 contratos negociados a R$ 32,84 a saca de 60 quilos, com alta de 1,05%, que são as posições com negócios para o milho no mercado futuro brasileiro. Tem chovido muito no interior do Brasil nas últimas semanas, não é? Entre os estados do Paraná e Santa Catarina, o excesso de umidade já traz prejuízos e complica a granação de algumas culturas, como arroz e soja, por exemplo. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como que está essa situação, como que o clima se desenha para os próximos dias. As últimas chuvas que vêm ocorrendo de maneira muito frequente em áreas produtoras de soja e também de arroz de Santa Catarina e também do Paraná, vêm prejudicando as lavouras que estão em fase de granação. Ou seja, o tempo mais instável, com poucas aberturas de sol, também segue prejudicando as lavouras em desenvolvimento. Agora, as últimas chuvas seguem tendo potencial para manter o solo com excesso de umidade. Dessa vez, a umidade do solo segue em torno de 90% nos dois estados, passando até em alguns momentos desse índice. Nos próximos 5 dias, as instabilidades agora no sul do Brasil não devem ser muito fortes. Dessa vez ainda teremos previsão de chuva nos dois estados, só que o volume de água aqui não deve ser tão elevado. Chove com um pouco mais de intensidade aqui na faixa oeste de Santa Catarina, no leste do Paraná, mas serão pancadas muito localizadas. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades perdem cada vez mais intensidade e até o começo do mês de fevereiro, as instabilidades seguem fracas na maior parte do Paraná e Santa Catarina. Apenas entre o norte do Paraná, leste paranaense e também a faixa leste de Santa Catarina é onde a chuva ainda segue com um pouco mais de intensidade. Durante o terceiro e último período é quando as chuvas no estado do Paraná principalmente ganham um pouco mais de intensidade. Volta a chover com acumulados de até 50 milímetros do norte até o leste do Paraná. Nas demais áreas de ambos os estados, as instabilidades ainda ocorrem, só que com menor volume. Então, durante as próximas semanas, com as chuvas perdendo intensidade, tanto no Paraná como também no estado de Santa Catarina, volta a trazer cenários mais otimistas para os produtores de soja e de arroz, que já vêm sendo prejudicados por conta do excesso de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Aguardamos daqui a pouco, Juliana Rezende volta com mais informações. Por aqui o assunto segue sendo milho na Agricultura BR e eu ressalto alguns dados que foram apresentados nesses últimos dias. Entre eles, o de vendas e exportações dos Estados Unidos, nós trazíamos na edição da última sexta-feira aqui no Agricultura BR do meio-dia, nós falávamos a respeito de uma situação um pouco mais volumosa de vendas. O mercado voltou a olhar para os Estados Unidos, os grandes importadores, tanto é que soja teve uma totalização de 1 milhão, um pouco mais de 1.200.000 toneladas vendidas e milho mais de 1.700.000 toneladas. Isso mexia com o mercado no fechamento da última semana, tanto soja quanto milho fechavam os seus valores na semana com uma alta de quinta para sexta-feira. Vamos saber como é que vem os negócios com milho agora. Nós temos milho negociado em Chicago, neste momento em elevação. Posição de março com alta de 0,35% a $3,53 o bushel. Maio, $3,62 o bushel. A alta agora é de 0,34% na posição de maio. Julho vem a $3,70 mais 25 bushel, elevação de 0,33%. Setembro é a posição que ganha mais, 0,46% a $3,78 mais 25 bushel. Neste momento, são quase os maiores valores de negociação com milho na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira.
plantio da safra nova de algodão está atrasado no estado do Mato Grosso. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o atraso em relação à safra passada é de 20 pontos percentuais. É o excesso de chuva que acaba atrapalhando as atividades de campo, começando pela colheita da soja, que abre espaço para o plantio do algodão. De acordo com os dados do IMEA, até o momento, em relação à safra 17/18, 26,3% da intenção de plantio foi efetivada. Nesta mesma época do ano passado, o plantio já passava de 46% da área prevista e, na média dos últimos 5 anos, 62%. Portanto, através deste gráfico, dá para ver o quanto que o ritmo do plantio do algodão no estado mato-grossense vem atrás. A primeira estimativa de safra enviada pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária traz a expectativa de uma área plantada bem maior, que ela cresce em até 15,8%. A primeira projeção mostra que devem ser cultivados 725.600 hectares. A produtividade média deve recuar em 5,4% em relação ao ciclo passado, mas ainda assim se manter positiva em 261,6 arrobas por hectare. A produção vai crescer em cerca de 9,5%, alcançando 2.850.000 toneladas de algodão em caroço e 1.200.000 toneladas de pluma da fibra. Bom, a gente segue de olho, então, no campo do Mato Grosso para saber se esses números vão se concretizar. No mercado, o momento é positivo para os produtores de algodão. Os valores vêm em forte alta diante da ampla expectativa de exportação do Brasil neste ciclo novo. O Brasil deve crescer bastante nos envios da fibra ao exterior e isso causou essa elevação toda na área de plantio pelo país. Com isso, o mercado reage bem, traz elevação já superior a 6,5% no acumulado de 2018. No dia 15 de janeiro, o valor da libra-peso da fibra era de R$ 2,81. No dia 16, R$ 2,82 e continuou subindo. No dia 17 de janeiro, registrava R$ 2,83. Dia 18, R$ 2,84 mais 34 por libra-peso. E a semana passada encerrava neste valor aí, a R$ 2,84 mais 49, com uma leve alta no dia, mas ainda assim continua erguendo o valor da fibra aqui no Brasil. De acordo com o CPEA, acumulado de janeiro registra alta de 6,76%. E olha, a Agricultura BR fala agora um pouco com os pecuaristas do país, isso porque o Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial de hoje uma nova diretriz em torno da produção, comercialização e armazenamento da vacina contra a febre aftosa. De acordo com o que foi publicado pelo órgão brasileiro, ela vai seguir agora algumas diretrizes internacionais. Se você quiser saber mais, é simples, é só acessar o portal do SBA, sba1.com, ou ainda hoje, mais tarde, no Pecuária BR com a Renata Ferreira. E nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai acompanhar a projeção do Conselho Nacional do Grão para a safra 2018 do Brasil. Voltamos já. O Conselho Nacional do Café divulgou na última sexta-feira a sua expectativa em relação à safra brasileira do grão em 2018. De acordo com uma sondagem feita pelo Conselho junto às suas associações, suas cooperativas associadas, o Brasil deve colher no ano de 2018 uma safra entre 50 e 52 milhões de sacas de 60 quilos do grão. Um volume que pode ser entre 11,2% a 15,2% acima do que o Brasil colheu em 2017.
O Conselho Nacional do Café entende que esse ano de 2018 é de safra cheia, por conta de uma bienalidade positiva na maioria das áreas produtoras de café arábica do Brasil. Além disso, há recuperação nas lavouras de café Conilon também pelo país. Olha, chamou muito a atenção do setor produtivo a diferença entre a expectativa da safra da divulgação do Conselho com a dos demais órgãos oficiais. Já já a gente mostra esse número. Antes, vamos acompanhar o que o Conselho espera em relação às safras de arábica e Conilon. A de arábica é estimada pela instituição entre 38 até 39 milhões de sacas de 60 quilos. Já a de Conilon, entre 12 a 13 milhões. Bom, eu comentava que tem uma diferença muito grande, né, em relação às expectativas do Conselho com as oficiais. Nos últimos dias, Conab e IBGE apresentaram as suas projeções para a safra 2018 do grão. A gente trouxe os números aqui para você de casa comparar como é grande essa diferença. Veja aqui nas colunas em cor verde, a gente reforça a expectativa do Conselho Nacional do Café, que trouxe nesta última sexta a safra entre 50 até 52 milhões de sacas. O IBGE trouxe na última semana projeção de 53 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos do grão. E a Conab, um intervalo entre 54 milhões e 400 mil sacas a até 58 milhões e meio de sacas, o que seria, se confirmado, uma safra recorde para o Brasil. O setor produtivo tem questionado de maneira intensa este número da Conab, dizendo que é uma elevação expressiva e que não pode acontecer. De acordo com o Conselho Nacional do Café, os seus números são apurados de maneira real no campo através dos seus técnicos das suas cooperativas. Por isso, pode ser identificada uma projeção mais fidedigna do que aquilo que o Brasil pode colher nesse ano de 2018. De acordo com essas primeiras visitas às lavouras, já há um volume, já há algum problema sendo identificado nos cafezais. De acordo com o Conselho, foram identificadas dificuldades no desenvolvimento dos chumbinhos em função do período de estiagem que de algumas localidades vivenciaram durante a fase da florada. Para finalizar, o Conselho Nacional do Café diz ainda ter ciência de que ainda é muito cedo para fazer qualquer projeção de safra, mas diante dessas vivências no campo, pode trazer alguma primeira projeção. Diz ainda que pode ser que esse número venha a ser alterado no futuro próximo. Bom, a gente segue falando de café por aqui, vamos acompanhar as informações de mercado agora. Safra de café arábica se desenvolvendo no campo e o mercado reage desta maneira. Vem operando com queda no acumulado de 2018. A baixa chega a 0,64%. Nesta última semana, os valores oscilaram bem, mas acabaram fechando negativos, a R$ 443,86 pela saca de 60 quilos do grão, tomando como base o estado de São Paulo. Por aqui falamos de café arábica ainda, agora vamos saber como é que vem os negócios em Nova York. É o principal elemento dessa pressão que se tem sobre o café já há algum tempo. Trabalham com esses dados que mostram uma produção mais vigorosa no país e vem dando pressão negativa. Hoje nós temos alguma recuperação aqui para o café arábica pela libra-peso, entretanto ela não chega nem trazer a queda, né? Recuperar as quedas que tiveram nos últimos 2 dias. Mesmo assim, uma recuperação um pouco mais expressiva, acima de 1% para os negócios com café arábica neste momento em Nova York. Março vem a $1,22 a libra-peso, alta de 1,07%. Maio, $1,25 a libra-peso, elevação de 1,09%. Julho, $1,27 mais 40 a libra-peso, com alta de 1,8% na posição de julho, enquanto que a posição de setembro, $1,29 mais 70 a libra-peso, também alta de 1,8% também nessa posição de setembro. Portanto, ganhos hoje para o café arábica negociado em Nova York acima de 1%, pelo menos até este momento.
O assunto por aqui agora é a safra de café Conilon do Brasil. Há pouco eu trazia as projeções de safra mostrando que deve haver uma recuperação na produção deste grão no país, mas não é tão positiva assim a visão de alguns produtores, Fabiano. Exatamente, e é neste momento que o produtor participa conosco, é o quadro Somos Todos Produtores, e nós temos a participação de um telespectador do interior do estado do Espírito Santo, é o Silvio, município de Alegre, e ele nos mostra, nos conta, né, que a situação não está tão interessante assim, não é tão boa quanto a Conab ela tem afirmado. Nós vamos saber se a gente tem a frase dele aqui, ele mandou uma mensagem aqui para o Agricultura BR, vamos saber o que ele escreveu aqui para o programa, que ele gravou um vídeo também, Juliana. O pessoal vai colocar o vídeo então, a frase está aqui, Silvio de Alegre, Espírito Santo, ele diz o seguinte: olha aí a situação dos produtores de café Conilon de Alegre no Espírito Santo. Essa é a minha e de vários outros aqui na região, não tem café. Os pés carregaram, só que vieram as chuvas e os botões caíram em grande parte dos pés. Não vou precisar nem colher direito este ano. Aqui quem tem café guardado não vai vender. Situação que ele fala ali no estado do Espírito Santo, em Alegre, que tem uma continuação. As previsões de safra estão todas erradas. Nossa lavoura não está carregada por aqui, diferente do que vem sendo falado. Esse preço que está aí no mercado não serve para o produtor. O pessoal da Conab divulga que a safra de café vai ser grande, nossa realidade não é essa. Aqui está o Silvio fazendo uma reclamação muito clara sobre aquilo que acontece com os dados que estão sendo apresentados. Safra de café maior, é a expectativa da Conab, e os preços, né, para o Conilon também vêm realmente bem pressionados, Juliana. Bom, a gente ficou bastante impressionado com o vídeo que o Silvio nos mandou e a gente vai compartilhar com você aí de casa, acompanhar também o que está sendo visto na sua propriedade no Espírito Santo. Aí, o pessoal acha que a produção de café Conilon vai ser boa, né? Então eu vou mostrar aqui como é que está a situação aqui em Alegre, Espírito Santo. Olha só como é que está a situação dos pés de café Conilon aqui. Aí os pessoal estão falando que vai dar muito café. Então eu vou fazer uma filmagem de uma carreira de café para vocês verem a situação. Vou andando e vocês vão vendo aí, ó. Cadê o café, ó? Olha só como é que tá. Isso é uma carreira. Vou passar para debaixo ali também de novo. Só para vocês verem. Ela tá bem folhada, mas o café mesmo não tem. Olha, achei um aqui que tem, ó. E esse aqui tem. Aquele outro ali também tem. Olha, o pé que tem tá carregado. E o pé que não tem nada. Olha, como é que tá as varetinhas. Não vingou. Não vingaram o café. Olha, olha aqui. Ó, é o pé todo. Um grãozinho ou outro que tem de café, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha ali. Ó. Tá vendo? Olha o cafezinho brotando aqui. É muito pouco, tá muito ralo, não tem café. Vou passar pro outro pé. Olha. Cadê o café, minha gente? De Conilon, que o pessoal falou que ia produzir, que tem muito. Cadê? Tá aí o Silvio, de Alegre, Espírito Santo, trouxe ali um documento importante, mostrou a sua produção de café, e ele está basicamente dizendo o seguinte, que nós temos ali plantas que até com uma boa formação, mas que não
vendeu o grão de café. E disse mais, né? Ele disse que quem tem café Conilon estocado não está comercializando. Em algum momento, isso tendo escala, né, sendo praticado por vários produtores, em algum momento isso vai bater no mercado, porque se não vai ter essa quantidade de café que a Conab afirma que tem, mas os produtores estão dizendo que não tem, e o café que tem em estoque não está sendo vendido, em algum momento ele vai bater no mercado e isso deve mexer com os preços. Bom, por enquanto, Fabiano, o mercado segue acreditando nessa safra cheia, porque os valores estão lá embaixo. Inclusive, Silvia, obrigada pela sua participação, por ter compartilhado essa realidade dos campos aí com a gente. Continue participando, a gente precisa desse retorno de vocês. Bom, em relação aos preços, os valores seguem bastante em baixa. Nesta última sexta-feira foi registrada uma nova queda no valor da saca do grão no estado capixaba. De acordo com a apuração do CPEA, o preço da saca caiu para os R$ 318,68. Veja como cai bem apenas de um dia para o outro. No acumulado deste ano de 2018, os primeiros dias de 2018, o preço da saca do grão já está 10,49% menor na comparação com o valor de fechamento de 2017. Café Robusta tem mantido um valor um pouco mais baixo por conta da produção do Vietnã, que veio mais cheia nessa temporada, e essa expectativa que há, como a telespectadora acabou de falar, sobre um café com uma produção maior no Brasil para o Conilon. Vamos saber como é que vem Londres agora precificando o café Robusta, e nós temos aqui um movimento de alta, você pode observar, mas é um movimento de alta que só mantém os negócios na casa de $1.700. Posição de março é negociada a $1.764 a tonelada, alta de 0,45%. Maio, 0,28% de elevação, $1.747 por tonelada. Enquanto que julho é negociada a $1.776 a tonelada, com elevação de 0,33%. São os negócios com café Robusta em Londres, um parâmetro importante para o café Conilon aqui no Brasil. Veja no próximo bloco que o excesso de chuvas em São Paulo tem prejudicado a qualidade das hortaliças. E você não deixe de entrar em contato conosco, mande sua informação, vídeo, foto, pergunta para a Agricultura BR. Mande no Facebook, no Twitter ou pelo WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Até já! Abrimos esse bloco do Agricultura BR falando sobre o complexo soja e agora mais diretamente sobre o complexo soja da Argentina. Acaba influenciando diretamente os negócios nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, inclusive sobre as propostas dos valores negociados. O último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, ao abordar o tema Argentina em relação à produção de soja, trouxe uma estimativa menor para a produção daquele país. É verdade que a Argentina, já pelos seus organismos internos, como a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, já vinha sinalizando uma situação mais dificultosa para o cultivo da soja por conta de fatores climáticos. O Departamento de Agricultura norte-americano colocou ali essa situação em parâmetros e reduziu a estimativa de produção. Veja conosco como é que fica a Argentina no último quadro de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, uma produção de 56 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas a menos do que aquilo que era estimado numa temporada antes. As exportações em 8 milhões e 500 mil toneladas, sem nenhuma alteração. Os estoques argentinos ficaram ligeiramente menores, uma diferença de 100 mil toneladas apenas, para 36 milhões 170 mil toneladas. A Argentina deve ter um consumo interno de 49 milhões 450 mil toneladas da oleaginose. Agora, para que esse consumo é tão elevado na Argentina? Exatamente para fazer o esmagamento, processamento da soja, já que a Argentina é um grande player, o maior player, quando se fala a respeito da produção e também da venda para o mercado internacional de farelo e também de óleo. Então, nesse cenário, nós temos ali o foco dos argentinos. Tanto é que se tem ali uma estimativa maior de se empregar a elevação
para exportação dos produtos já trabalhados, como farelo e também como óleo, e não tanto assim como o grão de soja. Observe aqui no quadro para o farelo de soja, os argentinos têm uma produção de 34 milhões, estimada pelo Departamento de Agricultura americano, de 34.420.000 toneladas. Devem exportar quase todo o volume, 31.200.000 toneladas. Os estoques argentinos de farelo são baixos, 3.500.000 toneladas. E o consumo interno no país é igualmente baixo, 3.060.000 toneladas. Aqui fica muito claro a utilização dessa soja na Argentina. Quer dizer que se usa mesmo para fazer o esmagamento, fazer o processamento da soja. Farelo argentino é o maior player do mundo, fica à frente de Brasil e Estados Unidos. Vamos ver o último item do complexo, é o óleo de soja. Tem uma produção na Argentina estimada em 8.630.000 toneladas de óleo de soja. Mais uma vez, a exportação utiliza praticamente todo esse volume, 5.600.000 toneladas. Os estoques devem ser de 290.000 toneladas apenas e o consumo 3.050.000 toneladas. Consumo de óleo de soja, situação de oferta e demanda de óleo de soja bastante ajustada para os argentinos. O excesso de chuvas tem causado prejuízos aos produtores de hortaliças no estado de São Paulo. É que a alta umidade, aliado ao calor desta época do ano, propicia o aparecimento de doenças e fungos nas plantações, o que diminui o rendimento das lavouras e assim também reduz a qualidade dos frutos. Quem traz mais informações sobre este assunto é Gustavo D'Angelo. A situação não é nada favorável para os produtores de hortaliças do interior de São Paulo. Isso por conta do alto volume de chuvas que vem atingindo a região. Na horta do Roberto, em Guararapes, são produzidas diversas variedades de folhosas, como alface, rúcula, almeirão, salsinha, entre outras. Mas por conta do excesso de água, o produtor que trabalha no ramo há 15 anos viu a produção cair em quase 40%. A gente tem uma perca grande. Choveu muito esses dias, desde de dezembro até agora. Dá para contar os dias que não choveu, né? E as verduras em geral, folhosa, elas não gostam de muita umidade, muita água assim. Devido ao tempo também ficar nublado, e ela não desenvolve, pega muita doença. A gente sofre muito nessa época. A gente está no verão, a época mais chuvosa do ano. E as hortaliças, apesar de gostarem de umidade, não toleram o excesso de água no solo. Aí o que acontece? A terra encharcada e o calor acabam por propiciar a incidência de fungos e doenças nas plantas. E assim, a perda de rendimento e qualidade da produção. O excesso de umidade, ele já prejudica desde o preparo de solo, né? Não dá para fazer um preparo adequado. Depois, o excesso de umidade junto com a alta temperatura prejudica o quê? A germinação das sementes também, porque existe um limite. Hoje, uma boa germinação de semente para a produção de mudas, inclusive, é em torno de 30 graus. O nosso aqui, a nossa região, chega, né, a mais de 40. Então, esses 40 graus interferem na germinação da semente. E depois no desenvolvimento das culturas, que aí o excesso da umidade junto com o excesso de temperatura prejudica o quê? A absorção de nutrientes. Então, o desenvolvimento da planta já passa a não ser normal. E depois, com isso, é claro que favorece o quê? A planta debilitada, favorece o ataque de pragas, inclusive doenças, pragas, né, no sentido de doenças, no sentido de fungos e bactérias. A situação também eleva o custo de produção, o que faz com que o produtor repasse no produto final. A gente gasta bem mais, né, nessa época. A gente joga um adubo e um esterco, chove, a gente tem que repor tudo, a mão de obra, tudo para mexer na terra, tudo de novo. E tem custo de mão de obra, de adubo, em geral, assim, sai de 35% a 40%, é uma perca. E depois a gente tem que repassar num produto. A aposta do agricultor é investir em áreas novas, tentando escapar das doenças que ficam alojadas na terra. Assim como o engenheiro agrônomo também revela outras alternativas para minimizar os prejuízos.
Hoje nós podemos utilizar a técnica de cobertura morta, principalmente a palhada, né? Que o vegetal não ficaria tanto em contato com a umidade e ajudaria também um pouco na absorção dessa umidade que fica no solo. Também podemos o desenvolvimento de técnicas, por exemplo, variedades adequadas, no sentido de que hoje nós temos variedades adaptadas para essa época do ano, ou seja, variedades melhoradas. E também, se tiver condições, a cobertura, né, que nós falamos, o ambiente protegido, mais conhecido como a estufa. Gustavo D'Angelo para o SBA. Os prejuízos são tamanhos. Vamos saber agora com a Juliana da Somar Meteorologia como que o clima fica para o sudeste do Brasil nos próximos dias, em especial para as áreas de hortaliças. As chuvas frequentes no interior da região sudeste ao longo das últimas semanas acabaram prejudicando algumas áreas produtoras de hortaliças. Especialmente na região de Araçatuba, algumas lavouras foram muito prejudicadas, tanto por conta do excesso de umidade no solo, assim como também por conta das chuvas que ganharam mais intensidade, acabaram tendo até potencial para temporais. Então, os fortes ventos associados também à ocorrência de temporais prejudicaram muito essas lavouras mais sensíveis. Agora, a umidade do solo em grande parte do sudeste acaba variando bastante. Aqui no interior do estado de São Paulo, onde a umidade ainda segue um pouco mais elevada, mas já começa a diminuir. Tanto que os índices de umidade do solo aqui na faixa oeste do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, já ficam em torno de 80%. No decorrer dos próximos 5 dias, teremos instabilidades ainda com forte intensidade na região sudeste. Dessa vez, a chuva mais forte fica concentrada aqui no sul mineiro, alcançando até o norte paulista, onde tem previsão de acumulados de 50 até 70 milímetros. Então, é uma chuva bastante expressiva que segue mantendo o solo com bastante umidade. Nas demais áreas, a chuva é mais fraca. E, inclusive, aqui no norte mineiro e também no Espírito Santo, as instabilidades perdem cada vez mais intensidade e o tempo seco até volta a predominar. No decorrer da segunda semana, as instabilidades ganham mais intensidade no sudeste. Isso por conta de um corredor de umidade que acaba sendo intensificado, provocando chuvas mais fortes na região. Dessa vez tem previsão de chuvas fortes em praticamente todo o estado mineiro, norte do estado de São Paulo, Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Então tem riscos para temporais na maior parte da região. O volume de água é bastante elevado, podendo até passar de 100 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades agora começam a perder um pouco mais de intensidade. Já não tem previsão de chuva muito volumosa na região sudeste, mas ainda segue chovendo com volumes significativos, ou seja, é uma chuva que ainda segue tendo potencial para manter o solo mais úmido, tanto aqui no interior do estado de São Paulo, metade sul mineira, onde o acumulado de água ainda fica em torno de 50 até 70 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva muito volumosa para a região sudeste, por conta da intensificação de um corredor de umidade, com isso o solo ainda deve seguir com bastante umidade e isso pode ainda prejudicar algumas lavouras de hortaliças. Isso porque esse excesso de umidade no solo pode ainda causar apodrecimento de raízes. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Agricultura BR fala agora sobre o setor sucroalcooleiro. Na última semana, antes de embarcar para a Alemanha, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que estuda reconsiderar uma decisão que foi imposta no último ano, no mês de setembro, de uma tributação de 20% sobre o biocombustível importado dos Estados Unidos, em essencial o etanol à base de milho norte-americano. A fala do ministro pegou o setor de biocombustíveis do Brasil de surpresa. Já pedi para o secretário Odilson fazer um estudo agora, porque os preços da gasolina mudaram muito no Brasil. Como os preços do etanol são atrelados à gasolina, me parece que não faz muito sentido a proteção que nós colocamos lá atrás. E como há, por parte dos Estados Unidos, uma grande reivindicação da retirada disso, tá? E nós estamos com esse problema também da carne, obviamente uma coisa interfere e contamina a outra. Então, se os estudos que a SRI for fazer junto com o CNA e os mercados aí, única e tudo mais, se a gente chegar à conclusão de que isso é um assunto que pode ser retirado, eu não terei nenhuma dificuldade de levar a Camex para que a gente possa suspender isso, que é um pleito lá dos Estados Unidos também. Mas aí
Está aí o Blairo Maggi falando a respeito desse estudo, né? Já se fala em reconsiderar essa tributação de 20%. Para parte do setor sucroenergético do país, produtor de biocombustível, foi uma conquista importante porque traz limitações sobre a importação trimestral do etanol norte-americano. Aliás, para esse começo de ano, considerando aquilo que se esperava importar, o Brasil já teria estourado essa limitação. A gente continua falando a respeito do setor sucroenergético, mas agora mais precisamente em torno do açúcar. Nós vamos saber agora como é que vem o trabalho em relação aos valores praticados para a Bolsa de Nova York. Você tem aqui o acompanhamento no Agricultura BR, nós trazemos aqui os preços futuros para o açúcar. Observe que no dia 12 de janeiro estava em 14 dólares e 20 centes a libra-peso. No dia 16 recuou para 13 centes e 59 a libra-peso. Dia 17, 13 centes mais 46 a libra-peso. Dia 18 de janeiro, 13 centes 14 por libra-peso. Dia 19 até apresentou alguma recuperação, mas bem pequena, para 13 centes de dólar mais 25 a libra-peso para os valores do açúcar na posição de mais curto prazo. Vamos saber agora como é que vem o açúcar sendo negociado em Nova York, agora o mercado futuro internacional, aquele que traz os parâmetros para os negócios ao vivo. Então acompanhe conosco como é que vem Nova York, hoje com alta, posição de março, vem a 13 centes de dólar mais 43 a libra-peso, uma alta de 1,35%, maio 13 centes mais 53 a libra-peso com alta de 0,97%, julho 13 centes mais 75 a libra-peso com alta de 0,80%, outubro 14 centes mais 8 a libra-peso com uma elevação de 0,71%, assim vem os negócios com o açúcar em Nova York, na Bolsa de Nova York. Já que eu falei de etanol e falei de açúcar, vamos falar um pouco a respeito da produção brasileira, em especial no Centro-Sul e no Mato Grosso do Sul. Isso porque, de acordo com a Biosul, que é a entidade, a associação que representa os produtores de bioenergia no estado, até o fechamento da segunda quinzena do mês de dezembro de 2017, a moagem da cana no Mato Grosso do Sul, que ainda segue, vinha com um atraso de 5%. É que a Agricultura BR mostra agora, nós trazemos aqui o período considerado até o final da quinzena de dezembro de 2017. As 20 plantas que operam em Mato Grosso do Sul está com 43 milhões e 400 mil toneladas que passaram pelo processo de moagem. Aqui o estado do Mato Grosso do Sul apresentando um recuo de 5% frente àquilo que acontecia no mesmo período do ano passado, no mesmo período anterior. Uma moagem um pouco menor, Juliana. Vamos dar uma olhada em como opera o mercado do açúcar aqui no Brasil, então. Os negócios em Santos foram apurados pelo CPEA da seguinte maneira: há um recuo, Fabiano, observado neste início de ano. Queda já chega a 12,89%. Os valores vêm bastante pressionados. Nesta última sexta-feira, 19 de janeiro, o valor da saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou em R$ 58,32, valores de referência, portanto, no Porto de Santos. E a seguir no Agricultura BR, você tem as últimas informações dessa edição. Não deixe de participar com a gente, mandando a sua mensagem para as redes sociais. Pelo WhatsApp, você envia no número 67996562266. Voltamos já. Estamos de volta. Atenção agora para as últimas notícias do setor produtivo de hortifruti. A safra mundial de maçãs deve ser menor no ciclo 2017-18. De acordo com a estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção mundial da fruta é estimada em 76 milhões e 200 mil toneladas, indicando uma queda de cerca de 2 milhões e meio de toneladas na comparação com a safra passada. A baixa se deve à quebra de safra da produção europeia, que deve ser a menor desde 2007. A redução a nível mundial acontece mesmo com a China,
país responsável por quase 60% da produção da fruta, apresentando expectativa de alta na produção. Com a redução da quantidade produzida, é esperado que o consumo se enfraqueça, assim como a comercialização das frutas. Em Santa Catarina, as chuvas intensas têm prejudicado a qualidade da cebola, que está em fase de colheita. De acordo com o CPEA, como a retirada dos bulbos deve seguir até fevereiro, a qualidade das cebolas que ainda estão na roça pode ser afetada. Além dos prejuízos com a chuva, outro fator climático também coloca em xeque a qualidade da produção. Os produtores relataram maior percentual de bulbos de menor calibre por conta da estiagem ocorrida em setembro, que prejudicou o desenvolvimento. A média dos preços na região de Lebon Regis fechou em R$ 25,00 pela saca de 20 quilos da caixa 3 beneficiada, com apenas 2% de aumento em relação à semana anterior. O excesso de chuvas também tem atrapalhado a qualidade das lavouras de tomate. O fruto se encontra manchado por conta do excesso de chuvas. De acordo com o CPEA, além desta mancha, o preço está desvalorizado e a comercialização dificultada. Aliado a isso, um ligeiro aumento na oferta do produto também tem causado alguma queda no valor da cotação. Há uma previsão de que parte das regiões pertencentes à safra de verão colha um pouco mais de frutos entre o final deste mês e o próximo, frente ao que colheram na primeira quinzena de janeiro. Na semana passada, o preço da caixa de 20 quilos do tomate longa-vida 2A, negociado na CEAGESP, caiu 1,79%. E a do tomate 3A caiu 5%. Chegou mais uma oportunidade da participação do público do Agricultura BR, do telespectador, no quadro Agricultura BR Responde. A participação hoje, Fabiano, vem lá do estado do Ceará. Vamos saber quem está participando conosco. Nós temos aqui o Juarez de Campos Sales, no estado do Ceará. Obrigado pelo programa. Obrigado você, Juarez. Estou sempre assistindo. Diga uma previsão para Campos Sales para 3 meses. Estou na espera e agora sua espera acaba porque a Juliana Rezende responde como é que fica essa previsão do tempo. Respondendo à dúvida do telespectador Juarez, da região de Campos Sales, no sul do estado do Ceará, que quer saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos meses na região. Bom, as últimas chuvas, que ocorreram de forma muito irregulares na região de Campos Sales, não conseguiram aumentar a disponibilidade hídrica da região. Isso agora ainda garante umidade do solo mais baixa aqui no sul do estado do Ceará. Nos próximos 5 dias, teremos previsão de chuva em praticamente todo o estado, só que as áreas menos afetadas devem ser os municípios do sul do estado do Ceará, porque as instabilidades mais fortes seguem concentradas aqui no litoral norte da região. Isso por conta de um sistema conhecido como zona de convergência intertropical, que geralmente provoca essas pancadas de chuvas mais expressivas e também com volumes mais elevados no litoral norte da região. Então, com isso, ainda pode chover na região de Campos Sales, só que o volume de água deve ser mais baixo do que o deve ocorrer aqui nas áreas mais ao norte do estado do Ceará. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora perdem força nas áreas mais ao norte da região nordeste, ganham intensidade aqui no interior. Ainda assim, podemos ter chuvas e instabilidades mais frequentes na região, só que o volume de água ainda não deve ser muito elevado, ficando em torno agora de 15 milímetros na maior parte do estado do Ceará. E durante o terceiro e último período, esse mesmo cenário ainda deve persistir, ou seja, pancadas mais fracas, pancadas irregulares e também mal distribuídas na região de Campos Sales, aqui no sul do estado do Ceará. As pancadas mais fortes ficam concentradas no litoral norte do estado. Já durante o mês de fevereiro, a tendência ainda é de pancadas mais expressivas, que ganham mais intensidade e se tornam cada vez mais frequentes, o que deve superar a média climática para o mês. Março também deve ser um mês marcado por instabilidades, só que o volume de água não deve ser tão elevado que nem em fevereiro. Agora, já em abril, a chuva já começa a dar uma diminuída na região de Campos Sales, no sul do estado do Ceará. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Juliana, pelas informações e obrigada a você, Juarez, por ter participado com a gente. Boa safra para vocês por aí. Um grande abraço a todos. Este foi o quadro Agricultura BR Responde.
E o programa está chegando na sua reta final, minutinho final do Agricultura BR de hoje. A gente trata ainda da soja em Chicago e do dólar aqui no Brasil. E soja em alta, Juliana, esse fator é muito importante. Soja tem bons fundamentos e com isso vai subindo. Posição de março, 9 dólares 84 centes o bushel. Maio, 9 dólares 95 centes por bushel, alta de 0,73% para a posição de maio. Vem mais ou menos o que acontece com março também. Enquanto que julho chega a 10 dólares 5 centes por bushel, alta de 0,67%. Hoje já foi negociada a 10 dólares 8 centes o bushel. Vamos agora ao dólar aqui no Brasil, que hoje mais cedo vinha ainda em queda em relação ao fechamento da última semana. Neste momento, sobe levemente, quase que na estabilidade, a R$ 3,20 mais 3. Com esta informação, a gente encerra aqui mais uma edição para você. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.